Este é o pedido de socorro mais aterrorizante da história da navegação, e as últimas palavras do operador vão te deixar sem dormir. Em junho de 1947, várias estações de rádio e navios que cruzavam o Estreito de Malaca, na Indonésia, captaram uma transmissão em código Morse totalmente desesperada. O sinal vinha de um cargueiro holandês chamado SS Oura Medan. A mensagem cortava o rádio com um tom de puro pânico. O operador dizia textualmente: "Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Eles estão caídos no passadiço e na ponte de comando. Provavelmente toda a tripulação está morta neste momento." O rádio então ficou em silêncio por alguns minutos, um vazio perturbador no meio do oceano. De repente, os aparelhos voltaram a chiar para transmitir uma última frase seca, fria e definitiva antes do corte final: "Eu morro." Assustado com o chamado macabro, um navio americano que estava perto decidiu mudar de rota para o resgate, sem saber o terror que encontraria a bordo. O que a equipe de resgate encontrou ao pisar no Oura Medan parece ter saído direto de um filme de terror psicológico. O cargueiro americano SS Silver Star foi o primeiro a atender o chamado de socorro e localizar a embarcação. O Oura Medan estava flutuando sem rumo, balançando lentamente nas águas calmas do Estreito de Malaca. Não havia nenhum sinal de movimento no convés e ninguém respondia aos chamados de rádio ou buzinas. Decididos a salvar possíveis sobreviventes, um grupo de marinheiros americanos armou uma equipe de abordagem e subiu a bordo. O cenário era devastador. Absolutamente todos os tripulantes estavam mortos, espalhados pelo chão, sob o sol forte. Parecia que um massacre tinha acontecido ali. Mas, conforme os socorristas caminhavam entre os corpos, eles notaram um detalhe bizarro que desafiava a lógica de qualquer crime: não havia uma única gota de sangue no navio inteiro. O mistério ficou ainda mais perturbador quando os marinheiros olharam de perto para a expressão nos rostos dos cadáveres. O estado dos corpos encontrados no navio fantasma Oura Medan chocou até os marinheiros mais experientes da marinha americana. Cada um dos cadáveres no convés parecia ter congelado no ápice de um susto mortal. Todos os homens estavam com os olhos completamente arregalados de pavor, as bocas abertas em gritos silenciosos e os dentes à mostra. Seus braços estavam esticados, apontando para o céu vazio, como se estivessem tentando se defender desesperadamente de uma ameaça invisível que vinha do alto. Até mesmo o cachorro terrier do navio foi encontrado morto da mesma forma, congelado no meio de um rosnado de puro pânico. Os médicos e socorristas examinaram os corpos rapidamente em busca de respostas, mas o mistério só aumentava. Não existiam marcas de tiros, facadas, estrangulamento ou qualquer sinal de luta física. Mas o verdadeiro arrepio na espinha aconteceu quando a equipe de resgate decidiu descer as escadas e entrar nos porões escuros do cargueiro. O mistério do Oura Medan desafiou as leis da física quando os marinheiros de resgate desceram até as profundezas do navio. A equipe do SS Silver Star precisava inspecionar o porão de carga para entender o que tinha causado a morte fulminante de toda a tripulação. Naquela tarde, o Estreito de Malaca registrava um calor sufocante e tropical, típico da Indonésia, com temperaturas passando facilmente dos 30 graus na sombra. No entanto, no exato momento em que os marinheiros pisaram nos degraus que levavam ao porão inferior, eles foram atingidos por um choque térmico inacreditável. O ar lá embaixo era um gelo congelante, de arrepiar os ossos, onde era possível ver a própria respiração. Não havia nenhuma explicação física para aquele frio repentino e localizado em um navio cargueiro comum. Tomados por um pânico crescente e um pressentimento horrível, os homens decidiram interromper a busca. Eles precisavam tirar o navio dali rápido, mas o oceano tinha planos muito mais violentos para aquela embarcação. Quando parecia que o mistério do Oura Medan finalmente seria investigado em um porto seguro, a própria embarcação decidiu apagar suas pistas. Sentindo perigo iminente e sem resposta sobre o frio ou as mortes, o capitão do Silver Star ordenou que o navio fantasma fosse rebocado imediatamente para que uma perícia completa fosse feita. Os marinheiros amarraram grossos cabos de aço entre as duas embarcações e começaram a puxar o Oura Medan. Foi nesse instante que o pânico recomeçou. Uma fumaça densa, escura e misteriosa começou a sair em lufadas dos porões congelantes do navio holandês. Percebendo o risco de uma catástrofe, a equipe cortou os cabos de reboque às pressas e se afastou a toda velocidade. Segundos depois, o Oura Medan sofreu uma explosão terrivelmente violenta. O cargueiro rachou ao meio, foi engolido pelas chamas e afundou rapidamente, levando todos os corpos e provas físicas para o fundo do mar. Sem evidências restando na superfície, cientistas do mundo todo começaram a criar teorias, e a primeira delas envolve um segredo de guerra proibido. A teoria científica mais famosa sobre o Oura Medan envolve armas químicas ultra-secretas e um erro militar que custou vidas. Para muitos investigadores, o navio não foi vítima de fantasmas, mas sim de uma carga clandestina e mortal. A hipótese aponta que a embarcação transportava secretamente sobras de armas químicas e biológicas confiscadas do exército japonês logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O porão estaria cheio de cilindros contendo perigosíssimo gás nervoso alemão tábum ou cianeto de potássio. Em algum momento da viagem,
A água do mar teria vazado para dentro do porão de carga, gerando uma reação química violenta com as substâncias. Esse vazamento teria liberado um gás invisível e letal que sufocou toda a tripulação em minutos de forma brutal, o que explicaria as expressões de desespero nos rostos. Mas essa reação química violenta também explicaria o incêndio e a detonação final nas caldeiras, embora outra hipótese aponte para um fenômeno que veio direto. E se a morte terrível da tripulação do Ouro Medan não tiver sido causada por humanos, mas sim por um ataque surpresa da própria natureza? Existe uma linha de cientistas e oceanógrafos que defende uma hipótese puramente natural, conhecida como o fenômeno da bolha de metano. De acordo com essa teoria, uma enorme bolsa de gás metano altamente tóxico teria se desprendido do leito do oceano, subindo com força até a superfície exatamente embaixo do navio. Ao emergir, esse gás perigoso teria asfixiado os marinheiros no convés instantaneamente. Sem oxigênio, os homens teriam morrido em segundos com os rostos congelados em desespero enquanto tentavam respirar. Além disso, o metano é um gás extremamente inflamável. Ele teria sido sugado pelo sistema de ventilação direto para as caldeiras e motores aquecidos da embarcação, iniciando o incêndio interno que culminou na explosão catastrófica do navio. Essas duas teorias científicas parecem perfeitas e explicam o caso com lógica, exceto por um detalhe histórico que muda completamente o rumo dessa história. É aqui que a história do Ouro Medan sofre a maior e mais impressionante reviravolta de todas, provando que o maior mistério é outro. Anos após o trágico evento, historiadores e investigadores marítimos decidiram fazer o óbvio, vasculhar os arquivos oficiais atrás de respostas sobre o cargueiro. Eles procuraram em registros de navegação de Amsterdã, da Indonésia e de vários portos do mundo. E a descoberta foi chocante. O navio SS Ouro Medan simplesmente nunca existiu. Ele não consta no prestigiado Lloyd's Register, que cataloga absolutamente todas as embarcações comerciais do planeta. Não existem registros de sua construção, nenhuma rota comercial aprovada, nenhum manifesto de carga e nenhuma apólice de seguro marítimo da época em nome desse navio. A tripulação inteira era um fantasma burocrático. Se o navio nunca existiu e nunca afundou, como essa história macabra e detalhada foi parar nos jornais do mundo inteiro? Toda a lenda aterrorizante do Ouro Medan nasceu da mente brilhante de um homem que transformou uma mentira em um fenômeno global. Investigações históricas profundas revelaram que o mistério foi totalmente inventado e plantado na imprensa por um jornalista italiano chamado Silvio Serli, na cidade de Trieste. Serli era famoso no pós-guerra por criar contos falsos e fofocas marítimas extremamente macabras com um único objetivo: vender jornais para uma população ávida por mistérios. Ele era tão profissional na farsa que os pesquisadores descobriram que ele já havia publicado exatamente a mesma história anos antes, em 1940. A única diferença é que, na primeira versão, o jornalista situou o crime nas Ilhas Salomão e mudou o nome de alguns personagens. Era um conto de terror reciclado que o mundo inteiro comprou como verdade absoluta. O plano de Silvio funcionou tão bem que a sua mentira ultrapassou os jornais e foi parar nos arquivos secretos do governo mais poderoso do mundo. A farsa do Ouro Medan foi tão bem construída que enganou a inteligência americana e acabou imortalizada no mundo dos videogames. Em 1959, um agente enviou cartas oficiais para o próprio diretor da CIA perguntando seriamente se forças sobrenaturais ou gases desconhecidos haviam afundado o navio, gerando um dossiê oficial que hoje está aberto ao público nos arquivos da agência. Décadas depois, esse folclore se enraizou tanto na cultura pop que serviu de base absoluta para o aclamado jogo de terror The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, lançado em 2019, imortalizando a mentira do jornalista italiano para as novas gerações de gamers. O mito sobreviveu ao tempo, enganou generais, virou jogo e continua assustando milhares de pessoas por aí. E você, já conhecia a verdade por trás do navio fantasma? Curtiu essa reviravolta? Siga o canal para mais mistérios revelados.